Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Diante das ondas, diante das dores, Ele está lá. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Dentro do vale, dentro da fornalha, meu Deus está lá. Então, quando, é que nem, né, eu falei, o Senhor, Ele avisa antes de acontecer. Se você tá ligado, aí, quando vem a situação, você fala, não, o Senhor avisou. E aí não é para entrar em desespero, ai meu Deus, ai me ajuda, ai meu Deus, ai me ajuda. É para você perguntar, Senhor, o que o Senhor vai trabalhar em mim? Eu quero trabalhar a ansiedade. Então o Senhor vai te deixar ansioso, ansiosa por várias vezes. Será que é para falar? Será que não é para falar? Mas eu quero falar. Não, não é para falar. O Senhor vai olhar o seu comportamento que Ele quer trabalhar, porque às vezes não é nem ansiedade, é outra coisa, eu não sei. Então o Senhor vai gerar situações ao longo da caminhada. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos. E tem momento que a gente vai tropeçar. E vai falar o que não é para falar. Vai fazer o que não é para fazer. Todos nós acontece esse tipo de situação. Aí a gente vai, cai de joelho, se humilha. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor tem misericórdia, porque Ele é misericórdia. Imagine se o Senhor começasse a somar todos os nossos tropeços e lançar em rosto. A gente não ia sobreviver, irmãos, porque nós somos pó. Quando o Senhor lançou Adão e Eva fora do jardim, Ele poderia falar assim, se separar dela. A culpa é sua. Porque Deus me criou, depois criou você porque eu quis, né? Eu fiquei muito feliz porque Deus criou você. Mas olha o que você fez, você foi dar ouvido à serpente. Eu não quero mais ficar com você. Não. Eles foram até a morte. Até a morte, irmãos. Quantas situações nós vemos na Bíblia de pessoas que tropeçaram em coisas assim que você ia falar, meu Deus, se fosse eu, acho que eu ia ficar com vergonha. Se fosse eu ia ficar, nunca mais ia querer ver ninguém. Não, aí a gente até começa assim, simular na nossa cabeça, que se der errado, a gente não volta nunca. Só que a nossa mente é limitada. A nossa mente é limitada. Então, Paulo, passando por esses processos, ele já vai e escreve, porque ele entendeu. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo, ou seja, o que a gente passa, não é nada diante daquilo, da glória, da plenitude que Deus vai nos entregar. Imagina, você vai ficar assim de boca aberta, Deus, eu não mereço. Uma bênção que o Senhor nos entrega depois de uma aprovação, a gente já fica feliz. Imagine naquele grande dia. Aí você vai falar, não mereço, Senhor. Aí ele podia falar, não merece mesmo, né? Mas tá bom. Não, nem isso ele fala. Ele fala, vinde, vai falar, vinde benditos de meu Pai. Então vale a pena a gente perseverar. Tropeçou? Se refaça. Me perdoa, me ajuda, tem misericórdia. Eu preciso do Senhor na minha vida. E se levanta. Mas não fique prostrado.
Sabe, quando eu recebi a oportunidade, o Senhor falou para contar um testemunho. Então, da gravidez, né? O que aconteceu. Que eu passei por um estreito assim muito grande, porque eu ocasionei o estreito. Não foi Deus que permitiu, foi eu que fui atrás, sabe? Aquela história de pegar a luta com a mão, foi o que eu fiz. E aí, quando estava no mês mais ou menos assim de julho, no final de junho para julho, eu sentia dentro de mim, do ano passado, do ano retrasado, 2024, eu sentia dentro de mim que ia acontecer algo muito grande comigo, alguma coisa ia acontecer. E eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, Jesus? Tem misericórdia? Eu sinto, sabe? Eu estava sentindo dentro de mim que alguma coisa muito, assim, grave, não sei, ia acontecer. Aí eu coloquei um propósito diante do Senhor, aqui na igreja. Eu falei, vou perguntar para o pastor se ele autoriza, né? Eu vou fazer a oração das 6, mas em meu favor. Quem quiser, né? Cada um participar, cada um coloca o seu propósito. E alguns irmãos participaram. E eu estava ali no meu propósito. Fiz 40 dias, irmãos. 40 dias de jejum. Todo dia 6 horas, todo dia 6 horas, todo dia 6 horas. Tinha dia que eu não conseguia orar. Tinha dia que eu só chorava. Tinha dia que eu não falava nada. Só ficava sentada assim, olhando para cá, para o púlpito. E pensando, acho que hoje não deu certo. Mas eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Porque eu não quero quebrar o propósito, eu não sei o que está acontecendo. E teve um dia, irmãos, que eu não estava legal. Eu estava com tanto frio. Ninguém estava com frio. O tempo estava igualzinho hoje, assim, quente. Estava todo mundo sem blusa, normal. Mas eu estava com tanto frio. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Por que eu estou... Será que eu vou morrer? O que é isso? E eu comecei a ficar com medo, porque eu tinha combinado com a André que eu ia buscar ela. Aí eu comecei a ficar com medo, o inimigo percebe, porque parece que o medo exala cheiro, e ele sente o cheiro do medo na gente. E não vai dar certo, vai passar vergonha. Aí eu comecei a ficar com medo do inimigo usar alguém para me acusar, para me apontar, falar alguma coisa. Eu comecei a ficar com medo do inimigo se levantar para usar alguém para falar, para me perseguir de alguma forma, eu tenho que sair correndo, crentinha, desse jeito. Aí eu falei, não, Senhor, eu dei minha palavra, eu vou lá, mesmo que ela não venha, mas eu vou lá. E eu fui, ela não veio. Eu fui com medo. E aquele frio, irmãos, aí passou um dia, 2 dias, eu não me lembro, eu escrevi, né, que eu gosto de anotar tudo o que acontece comigo, né, para depois trazer a lembrança e a memória, as coisas que o Senhor fez na minha vida. E aí, irmãos, gelo, eu falei, meu Deus, isso aqui é espiritual, está acontecendo alguma coisa, eu estou, sei lá, não sei o que está acontecendo. E aí eu entreguei, né, terminou o propósito, entreguei, e aconteceu, eu creio que foi o congresso, não lembro, foi em setembro, foi o congresso das irmãs, foi uma bênção, mas eu não senti nada, naquele congresso eu senti nada, sabe? E aí depois chegou o mês de março, a semana da mulher, que o Senhor foi colocando os temas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu falei, Senhor, eu vou precisar de cada dia desses, porque vai acontecer alguma coisa. E aí eu engravidei. Aí eu comecei a falar que era uma menina. É uma menina, porque eu tinha sonhado, eu sonhei que era uma menina. Aí vem alguém, eu sonhei, é uma menina, é a confirmação, uma menina. E eu, meu Deus, eu preciso ir no médico, Senhor. Imagina que não é, não sei. Não, mas Deus falou que é uma menina. É uma menina, Deus falou que é uma menina. Já foi no médico? Ainda não, mas eu ia quando o Senhor ordenasse, porque ainda até ali o Senhor não tinha falado para eu ir ao médico. E aí foi, para resumir, o Senhor revelou uma data. Eu falei, a data do nascimento da menina. Dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, meio-dia. Eu tinha que ir para o hospital Sapopema, que o Senhor falou. Isso é verdade que o Senhor falou, mas que era menina, o Senhor não falou. Só que nesse tempo, eu fui convidada para pregar no culto do lar. Aí eu cheguei lá, né, e eu comecei a falar que Deus revelou a data do nascimento da minha filha, que não sei o quê. E aí, irmãos, Deus, Ele dá sinais de que a gente está errado. Deus, Ele avisa, mesmo que você queira tapar o sol com a peneira, mas Deus, Ele avisa. E o Senhor começou a avisar, o Senhor começou a falar, o Senhor começou a alertar.
Só que não, é o inimigo querendo me colocar dúvida, é o inimigo queima, Jesus queima, desse jeito. Queima, Jesus queima. E aí nesse culto eu falei, e uma irmãzinha abençoada, mas aquilo ali foi um alerta muito grande. Ela aceitou, cruzou a perna e falou assim: quer dizer que o Espírito Santo te falou isso? Eu falei: foi, desse jeito, foi. Ela: eu quero ver. Eu vou te ligar. Que dia que é mesmo? É meio-dia, no dia 6 de dezembro. Aí dentro de mim, meu Deus, e se não for? Aí nesse dia, e se não for isso? Só que a palavra que eu ia trazer falava sobre a limpeza da vara para gerar mais fruto, ou para arrancar a vara e jogar no fogo. Eu falei: Deus, eu quero limpeza para gerar mais fruto. Eu não quero que o Senhor me arranque. E aí quando chegou no dia, aí uns dias antes, Deus usou uma irmãzinha abençoada, que sempre gosta de me dar algum presente, para me dar uma caixinha de uvas. Irmãos, eu nunca chupei uma uva tão doce na minha vida. Nunca na minha vida. Aquelas uvas das caras, não é das baratinhas que tem na feira, não. Eu falei: meu Deus, isso aqui é um sinal. Tenho certeza que ela nunca me deu isso aqui. E aquilo ali foi um alerta para mim, para eu prestar atenção. Tá bom. Aí eu fui para o hospital. Aí cheguei lá, toda alegre, contente que ia nascer, né? A criança ia nascer, minha filha vai nascer. Aí, olha, você nunca passou? Não, ainda não, é para eu vir aqui hoje. Mas você não passou, não teve acompanhamento médico? Não, eu descobri tarde. E é verdade, eu descobri tarde a gravidez. E aí quando chegou lá para fazer o ultrassom, a médica falou assim: você quer saber o sexo? Eu falei: é uma menina. Ela: não, é um menino, olha aqui. E mostrou lá. Aí pronto. Aí eu saí, irmãos. Foi Deus que me levou para fora da sala, que eu não conseguia andar. Aí eu sentei. Depois eu fui no banheiro. Aí eu não consegui nem fazer assim, né? Igual o publicano, só fazia assim. Aí eu não tenho nem graça para orar. Eu vou orar o quê? O que eu vou falar para Deus? Eu não mereço nem orar. E naquela semana, eu havia tirado uma palavra sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal que fez um acordo, os dois em casa, para mentir para a igreja sobre uma venda de uma propriedade que eles tinham. Eles não queriam dar o dinheiro todo, queriam dar só metade, então eles iam mentir. Mas eles não eram obrigados a dar o dinheiro todo. Eles falaram: a gente vendeu por tanto, mas a gente só quer dar tanto. Mas não, eles fizeram um acordo para mentir. E aí, eu tinha esquecido, mas a palavra fica. Deus faz a gente lembrar. Tudo para a gente não perder a nossa salvação. E aí, irmãos, eu cheguei, né, na metade do caminho, aí eu comecei a chorar e fiquei muito sem graça, muito nada. Só queria morrer naquele dia. E aí eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, a Amanda estava lá, eu conversei com elas, eu falei, ela: não fica assim, faz parte, acontece, a gente erra, é só se humilhar, pedir perdão, orar, Deus dá graça, Deus perdoa, Jesus tem misericórdia. Só que dentro de mim é como assim, não tem. Deus tentou me falar, eu que não quis dar ouvido. Deus falou comigo, eu que não quis. E eu falando, eu lembro de Caim. Deus falou com Caim antes dele matar o irmão dele. Mas ele fechou o coração, irmãos. E tem é menos de um passo para a gente fechar o coração diante de uma queda. Quando você vê uma pessoa que foi usada por Deus, seja pastor, seja principalmente pessoas que têm cargo, que é muito conhecido. Quando acontece esse tipo de coisa, quando cai no laço do inimigo, irmãos, tudo que essas pessoas precisam, ou é de um abraço, fala assim: não, eu vou orar por você, não precisa de apontar dedo de nada. Porque ela sozinha, ela já sai. O apontar dos dedos, olhares, só é mais uma ajuda para empurrar para fora. Só isso. E aí, irmãos, eu pensei, eu estava em casa, era uma sexta-feira, eu falei assim: se eu não for hoje, eu não vou nunca mais. Eu também não vou querer ver ninguém.
E eu vou avisar que eu não quero que ninguém venha aqui me visitar. Não quero a visita de ninguém. Como que eu tenho a coragem de falar que Deus falou, sendo que Deus não falou? Que algo que ia acontecer, sendo que não aconteceu? Que cara que eu vou chegar? Não vou. Não vou. Mas uma coisa, Raquel, você precisa ir, Raquel. Você precisa ir, você tem que romper, porque começou a formar muralhas ao meu redor. Começou a formar barreiras e vai subindo para você ficar lá embaixo e o negócio ficar muito alto. E aí eu lembrei da palavra. Eu falei, não, mas eu não vou mentir. Eu não vou. Também não é assim que eu vou perder minha salvação. Também não, peraí. Eu não posso não ir, mas também não vou mentir. E aí aquela guerra, irmãos, dentro de mim, começou aquela guerra, aquele negócio, e eu comecei a lembrar do testemunho de irmãs que o Senhor permitiu que elas me contassem. De que elas também tropeçaram e para elas foram grandes pedras, mas para quem está ouvindo, mas só foi só isso. Mas só quem sabe, quem passa. Uma saiu contando uma bênção que ainda não tinha acontecido, que não tinha certeza, mas saiu já declarando que ia acontecer e não aconteceu. Eu só lembrava dessa irmã. Só lembrava dela. Irmã, eu falei que era daqui para frente, mas o Senhor fez eu regredir, fez eu voltar para trás. Eu só lembrava disso. Falei, não. E eles estão firmes, eles estão firmes. Irmãos, os testemunhos ajudam muito, sabe? Quando abre oportunidade, vem aqui contar a bênção, o testemunho, o que Deus fez na sua vida, não guarda para você. Ah, mas que vergonha, mas Jesus quer trazer a cura. Não era para eu contar, porque era para eu estar com vergonha. Eu falei, não, isso tem que sair de dentro de mim. Eu não vou aceitar ficar com essa vergonha. Eu não quero isso dentro de mim. Eu vou contar, porque eu quero cura. Outrora eu estaria chorando, mas hoje está tranquilo. E aí, irmãos, eu decidi, eu falei, não, eu vou chegar lá. Aí eu fiquei com raiva de mim mesmo, mas chega lá, eu vou chamar as irmãs, eu vou falar tudo para elas, que eu não quero nem saber. Isso tem que sair. Aí eu cheguei aqui, chamei as irmãs, e, irmãos, a palavra foi tão linda, irmãos. Sabe, não foi uma palavra assim, tá vendo? Agora você vai sofrer, você vai para... Não, não foi. Foi uma palavra de perseverança. Insista, insista. Eu não lembro a palavra, mas foi uma palavra de perseverança. E aí, amém, foi maravilhoso, assim, o Senhor tocou em mim. Só que tinha todas as igrejas, né, para passar. Tinha as pessoas para... E aí? Tinha o culto final aqui, né, já era o fim do ano, ia ter o culto de agradecimento aqui de manhã. E a cara, irmãos? Ah, naquele dia foi o pior dia também. Porque o espírito de depressão veio aqui. Você não está feliz. Todo mundo está feliz. Olha você aí. Vai embora. Vai embora. Se você for embora, ninguém vai perceber que você saiu. Fica aí, não. Vai embora. Sai daí. Você não está feliz. Olha para você. E o inimigo, irmãos, ele consegue convencer uma pessoa. Se Deus não tiver misericórdia. Por isso é importante, toda a igreja sempre estar unido. Você vê alguém, mas essa pessoa é atribulada. Mas é muito ruim ser uma pessoa atribulada. É muito ruim ser uma pessoa perturbada. E uma pessoa atribulada, perturbada de espírito precisa de ajuda. Nem que seja de forma indireta, viu? Não está bem? Apresenta. Apresenta em oração. Não fica, mas também, mas que não Esaú pregou, né? Mas também, não faça isso. Apresenta em oração. E aí depois daquele dia surgiu, eu falei, não quero ir para essa igreja não, mas eu tenho que, não, mas eu preciso ir. E aí quando a criança, o Elias nasceu, né? O Elias, uma bênção, irmãos. O parto, que poderia ser um parto complicado, mas Deus não é vingativo. Ele é misericórdia. Deus é Deus de vingança, Ele é Deus de vingança, Ele se vinga. Só que Ele sempre dá mais uma oportunidade. Depende do nosso coração. Depende de quanto a gente abre o coração para se humilhar diante do Senhor. Eu fui revelado que o Senhor estava dando um grande livramento no meu parto, que ia ser um parto muito complicado, que eles iam ter que usar aquele fórceps, sei lá, aquele ferro. E eu já sofri no parto com o Levi. Eu sofri muito.
E mais o sofrimento. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia, não deixa, Senhor. E o Senhor já estava falando que estava livrando. E eu cheguei lá, irmãos, no hospital. Quando foi no dia para o Elias nascer, dia 3, né, de março, eu comecei a sentir dores. Aí eu pensei, vou segurar mais um pouco para quando apertar a gente ir para o hospital. E realmente começou a dor, né, vai crescendo, o incômodo depois vai vira dor mesmo, até se tornar insuportável. E aí quando estava naquele momento, né, já de dor mesmo, aí eu acordei meu esposo, já era de madrugada, e nós fomos para o hospital, não tinha ninguém. Aí eu passei na sala da triagem, e só foi um sangramento, né, mas na hora que eu cheguei, o médico me chamou, na hora que eu levantei a bolsa rompeu. E eu fiquei muito feliz assim, eu falei, meu Deus, mas já, que bênção, ai, Senhor, me ajuda, porque tinha um pior que estava por vir, né? Aí, eu entrei na sala, já estava tudo certo, a criança já vai nascer, vamos se internar. E aí eu fui para a sala e a dor aumentando, e aí vem as contrações, põe força, não sai, põe força, não sai, põe força, eu orando, Jesus misericórdia, Jesus tem misericórdia. E tinha uma enfermeira zombando, dando risada, e eu não estava nem aí, Jesus misericórdia, eu sei que eu não mereço, porque está tranquilo, em vista do Levi, ele estava tranquilo. E aí o Senhor, aí alguém falou assim, chama o médico. Eu me arrepio, irmãos, quando falou chama o médico, doutor fulano, eu senti na minha alma, sabe quando se estremece? Esse médico não é de Deus. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu quis gritar, não chama não. E ele demorou para vir, demorou. Eu falei, Senhor, não deixa esse homem vir não, Senhor, não deixa. Eu não sabia nem quem era, mas eu sentia dentro de mim que esse homem não é de Deus. E Deus colocou as enfermeiras uma benção ali para me ajudar, mas tinha uma meia estouradinha. E ela estava falando, chama o médico. Eu falei, Jesus, ajuda essa mulher, tem misericórdia, me ajuda aqui também, vai, meu filho, nasce aí logo. Mas eu sentia muita dor, mas não saía, e ficou travada ali, nem vai, nem vem. E aí o médico chega. Nossa, é a segunda gestação e você tá com dificuldade? Rasga ela! Aí eu, Jesus, tem misericórdia, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima. Aí nasceu. Foi rápido. Mas esse negócio de rasga ela ficou, sabe? Quando entra. Falei, Deus, eu não quero esse negócio dentro de mim, não, Senhor. Eu não quero esse negócio dentro de mim, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. E depois, irmãos, subi pro quarto, né? O Elias não chorou, mas foi uma bênção, assim, uma criança muito tranquila, né? Depois chegou uma mulher lá com mais de quase o dia todinho de trabalho de parto. Ela estava só pela misericórdia acabada, não conseguia nem levantar. Não conseguia. E alguma coisa de mim, assim, era para ser você. Era para ser você. Aqui, ó. E ela tinha uma menininha. Todo mundo que estava no meu quarto era menino. O parto foi rapidinho. Era para ser uma menina. Era a menina dela. Era para ser você. Aí, Senhor, muito obrigado, perdoa os meus pecados, eu quero aceitar Jesus de novo, perdoa, eu faço concerto com o Senhor de novo, eu faço concerto. Irmãos, o Elias não dá trabalho. Até hoje, eu olho para ele assim e eu falo, ô meu filho, sua mãe é só misericórdia, sabe? Então, você vê o amor de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera mesmo. Espera. Não só nós que espera a transformação desse corpo corrupto. Por que esse corpo se corrompe? Por causa das doenças, por causa dos pensamentos, por causa das batalhas espirituais e físicas que esse corpo enfrenta, ele vai se corrompendo. Por isso que a gente envelhece. E tem pessoas que não aceitam envelhecer, né? Faz estica. Mas está corrompido. Está corrompendo ainda mais, na verdade. Só que tudo isso, irmãos, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Só que dentro de nós, a esperança da transformação tem que crescer a cada prova. A esperança da transformação do novo corpo, do corpo de glória, tem que crescer a cada dificuldade que você passar.
Porque todo dia é uma nova misericórdia. Eu ouvi numa história infantil e a mulher falou assim: olha, Deus pega os seus pecados, Ele joga lá no fundo do oceano e coloca uma placa proibindo pescar. Para o diabo não ir lá pescar, porque ainda ele vai, né? Olha aqui, ela fez isso. Não. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. É por isso que a gente tem que perseverar. O que é que o Senhor vem requerendo de você que você ainda fica se segurando para renunciar? O que é que o Senhor vem pedindo para você que você ainda fica segurando? É falta de perdão, falta de compreensão? Peça na oração. Foi um tropeço, alguma coisa que você precisa voltar lá para falar, para pedir perdão? Não sei. Cada um de nós tropeçamos, temos falhas, mas todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Temos que ter dentro de nós que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai ser revelado. E a cada vez que nós abrimos o coração para que o Senhor venha manifestar coisas novas dentro de nós, fica muito mais fácil da gente renunciar a esse mundo. Da gente se preocupar menos com as coisas, porque o Senhor prepara. O Senhor fala que não é para a gente ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai calçar, com o que vai vestir, porque Ele prepara. Glória a Deus. Trabalhando ou não trabalhando, o Senhor prepara. Tendo dinheiro ou não, o Senhor prepara. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe, quer trocar o carro, quer comprar outra casa, não sei, Ele sabe. Mas nós que temos que procurar entender o tempo de Deus, para a gente não ficar falando que está demorando, que está demorando, que está demorando, que está demorando. Não está demorando. O Senhor só quer amadurecer nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração, para a gente não ficar se doendo toda vez. Ai Senhor, mas isso aqui, ai Senhor, não. Porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Tem coisas novas para nós. Enquanto a gente não procurar entender que aqui no capítulo 8 ainda, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem é que vai nos separar do amor de Jesus, irmãos? Você aceitou Jesus como o suficiente Salvador? Você está procurando obedecer ao Senhor? Você está procurando, tentando se esforçar? Está orando, está jejuando? Se alegre nas aflições. Se alegre com as lutas. Porque o Senhor nos amadurecendo, nos aperfeiçoando. Não fique, ai meu Pai, mas é agora. Não! Agora é o tempo de esperar o Senhor fazer o mover dEle, a vontade dEle. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que a gente acha ruim? Por que a gente não quer passar pela aflição? Porque o problema está em nós. Tem coisa dentro da gente que ainda não aceita. Não aceita. Ah, Senhor, mas assim não. Ah, mas o que vão falar? Ah, mas vão me criticar. E daí? Se é Deus que falou, se foi Deus quem ordenou, se o Senhor te mostrou, te revelou, te deu vários sinais, por que não aceitar? Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Todo mundo pode se afastar de você, mas isso não vai te fazer, aleluia, o amor de Deus diminuir por você. Claro que não. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por quê? Porque por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Então é todo dia, irmãos. Todo dia vem uma situação, alguém fala alguma coisa, alguém joga uma indireta, alguma coisa na sua rua, na sua casa, no seu emprego, não sei, todo dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você escolheu servir a Cristo e ir para o céu. Ou você prefere continuar nessa terra? Ou você quer voltar para o mundo? Deus tem coisas novas para nós, mas a gente tem que aceitar a vontade dEle sobre as nossas vidas.
A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor me ajuda a entender, então, porque eu não aceito. Ainda dói, ainda machuca, ainda isso, imagina. Era para eu estar muito perturbada hoje. No mundo, não acreditar mais em nada. Não aceitar mais nada. Mas eu falei, não. Isso aqui não vai me separar do amor de Deus. Jesus vai me ajudar. E Ele me ajudou. Ele me curou. E eu agradeço a Deus. Porque Ele é misericórdia. Ele não me condenou. Ele não me atirou pedra, nada. Ele só falou, vai, não peques mais, pronto. Vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Só isso que Ele avisa. E aí fica na nossa responsabilidade. Então, se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, procure fazer a vontade de Deus, do jeito que Ele está falando, do jeito que Ele está ensinando. Porque Deus não é carrasco, irmãos. Deus não é uma pessoa de semblante duro, resistente. Não. Ele é amor. Quando a gente procura de fato se arrepender de todo o coração e procurar fazer a vontade dele, Ele nos ajuda. Tão poderoso, Pai de amor, e me salvou deste mundo de trevas e me transformou. Agora eu canto cheio de alegria, sem medo de errar. Abra o seu coração e deixe esse amor também lhe transformar. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Diante das ondas, diante das dores, Ele está lá. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Dentro do vale, dentro da fornalha, meu Deus está lá. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Diante das ondas, diante das dores, Ele está lá. Deus é fiel, Ele cuida de